Olá! Quando casos de violência chegam na delegacia, muitas vezes a gente nem pensa o que é que está por trás disso tudo. Às vezes, a mulher sofre um ciclo de violência até chegar naquele ponto, quando ela se dá conta, já foi tarde demais. Por isso, o programa em discussão de hoje vai falar sobre o ciclo da violência contra a mulher. Para essa discussão, a gente trouxe a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares, e também a delegada de Polícia Civil, Maísa Félix. Sejam muito bem-vindas a essa discussão. Essa discussão da violência contra a mulher, ela é sempre constante, está sempre na mídia, mas ultimamente ela ganhou mais força porque acabou envolvendo gente famosa. Dá só uma olhada em alguns desses casos. Luísa Brunet denunciou o ex-namorado, Lírio Parisotto, por agressão. Em conversa com o jornal O Globo, a atriz e ex-modelo contou que levou socos, chutes e teve 4 costelas quebradas durante uma briga com um empresário. Ela disse que é doloroso, aos 54 anos, ter que se expor desta maneira, mas que criou coragem, perdeu o medo e a vergonha por causa da situação que as mulheres vivem no Brasil. A cantora Gretchen contou na biografia dela que foi agredida pelo ex-marido Sérgio Aversani, que é o pai do segundo filho. Ela revelou que apanhou diversas vezes e que chegou a ser ameaçada por uma arma. Até a apresentadora Palmirinha revelou que sofreu agressões do ex-marido. A apresentadora contou que, para ela, era uma relação muito difícil e que ele bebia, chegava em casa quebrando tudo e acabava batendo nela. Das celebridades internacionais, a cantora Rihanna, em 2009, passou pela situação de violência. Chris Brown agrediu Rihanna no carro, a caminho da festa do Grammy. Na época, a cantora denunciou o rapper, que foi preso e condenado à liberdade condicional. Muitos desses casos que a gente viu só são externados anos depois, quando elas mesmas conseguiram se reerguer. E muitas vezes, pelo fato de ser uma pessoa famosa, ela tenta evitar que isso chegue à tona, que isso pode prejudicá-la de alguma forma. Vocês acham que pessoas famosas precisam abrir o jogo mesmo em público? Fiquem à vontade. Eu considero, que uma pessoa famosa, uma celebridade, uma atriz, uma pessoa que tem um papel também de formação de opinião, ela deve, na medida do possível, na medida das suas possibilidades internas, ela deve sim expor o caso, porque ao fazer isso ela está dando uma grande contribuição para enfrentar a problemática da violência contra a mulher. Cada mulher que ocupa um determinado lugar, principalmente como formadora de opinião, que verbaliza que aquilo aconteceu com ela também, ela está ajudando para que outras mulheres tenham coragem de enfrentar o problema e não se sintam tão envergonhadas, tão culpadas, tão assim, isoladas com aquela problemática. Então, eu acho que é super importante. E agora, claro, que assim como uma mulher famosa, como é o caso que você traz, as mulheres comuns, as mulheres no cotidiano, elas vivenciam isso e elas também têm vergonha, elas também têm medo, elas são ameaçadas e elas também não denunciam, e elas também calam sobre o assunto. Muitas vezes elas não denunciam, ou muitas vezes elas até denunciam, mas elas escondem esse problema de outras pessoas que convivem com elas, por vergonha, por medo, por culpa. Então, acho que cada mulher que denuncia, que expõe o problema, ela está ajudando que outras também o façam. Maísa, você tem alguns dados recentes para a gente sobre essas questões? Nós estamos hoje no estado da Paraíba, contamos hoje no estado da Paraíba com 12 delegacias. 12 delegacias e 2 núcleos de atendimento à mulher vítima de violência. Um núcleo em Esperança e o outro em Queimadas. Hoje nós contamos no estado da Paraíba até o mês de maio, final do mês de maio, nós já estávamos com 1.300 inquéritos instaurados. Desses inquéritos instaurados também com medidas protetivas solicitadas à Justiça. Certo. A partir da gente começou a falar um pouco dessa questão da violência, porque existe um ciclo, A gente identificou aí que existem estudos que caracterizam 3 pontos, 3 fases, até chegar na violência de fato, a violência consumada. Então a gente vai destrinchar isso para você entender melhor, que você está nos assistindo,
poder compreender e identificar melhor. Então vamos começar falando da primeira fase. A primeira fase chama-se acumulação de tensão. O que a gente pode falar dessa primeira fase? Esse prévio momento, assim, parece que a mulher começa a pisar em ovos no relacionamento. Já há muito tempo, né, isso não é recente, mesmo antes da Lei Maria da Penha, que é um grande marco para o enfrentamento à violência contra a mulher, e a delegada Maísa sabe muito bem disso, a importância da lei, da implementação dessa lei para enfrentar o problema, mas mesmo antes disso, o movimento de mulheres no Brasil e até no mundo inteiro, o movimento feminista, já vinha discutindo exatamente o ciclo da violência, no sentido de explicar por que as mulheres permanecem, muitas mulheres permanecem tanto tempo em relações violentas. Essa é uma das perguntas que se faz. Mas por que a mulher continua numa relação se ela sofre violência, a violência moral, psicológica, física? E até para combater uma certa prerrogativa, uma certa afirmação que existia na sociedade, que a mulher gostava de apanhar. Se a mulher permanecia numa relação porque ela gostava de apanhar. Então se analisou que, na verdade, a violência, sobretudo por ela ser doméstica, ela tem nuances que é preciso que se entenda para entender o que acontece com a subjetividade da mulher. E muitas vezes, nessa primeira fase, quando começam a acontecer sinais de violência, que muitas vezes passa pela possessividade, pelo ciúme, pelo controle, e não por uma violência física, a mulher, durante aquele momento, ela não consegue identificar aquilo como violência. Existe um tensionamento da relação, existe o desrespeito, existe o controle, existe uma série de questões que vão acorrentando a mulher na relação, mas ela não consegue identificar. Então é uma fase em que aquilo fica impreciso. É como se ela não conseguisse codificar aquilo como violência, porque na verdade ela está vivendo uma relação afetiva, uma relação de amor. E existe também o mito do príncipe encantado. A velha história do príncipe encantado, que as mulheres procuram o príncipe encantado, que vai ser o seu esposo, o companheiro de vida, e quando ela se depara com a relação da violência, aquela fase de desencantamento, primeiro vem um desencantamento que não é codificado como uma violência. Então existe todo esse tensionamento para que depois a mulher realmente possa identificar aquilo. E muitas vezes nessa fase já está acontecendo. Do ponto de vista do agressor, essa fase é aquele momento em que ele tenta desqualificar aquilo como violência. Ele vai dizer, não, mas eu lhe amo, eu faço isso porque eu lhe amo. Eu faço isso porque eu gosto de você. Eu não quero que você use essa roupa, eu não quero que você saia porque eu tenho ciúme. Ciúme é prova de amor. Então, ao ele dizer isso, ele também vai confundindo a mulher, no caso a vítima, de que ela identifica aquilo como violência. Então tem todo esse momento aí que seria um momento muito difícil para as mulheres. Mas a gente pode exemplificar, colocar na prática essa primeira fase de acumulação de tensão, estresses pequenos ou uma discussão? Eu sempre digo que a primeira violência que a mulher sofre no seu primeiro momento, ela começa, na maioria das vezes, quando nós ouvimos a mulher nos seus relatos, nós percebemos que essa mulher começou a sofrer a violência psicológica no início do relacionamento. Ela não percebe de imediato que sofre, exatamente quando ele começa a controlar a sua maneira de usar a sua roupa, as amizades, e isso é uma violência. Então ela não consegue sair, o relacionamento vai se tornando mais sério, ela passa para o noivado, e quando chega na fase do noivado, nós vamos ouvir das mulheres que vão à delegacia com 5, 10 anos do casamento, e que ela consegue dizer que com o noivado ele já proibia que a mesma fizesse alguma visita a algum dos seus familiares. Ela não poderia ter um bom relacionamento de conversa, de diálogo com os primos. Então essa fase ela pode durar muito tempo até chegar na segunda fase. Nós vamos ter um ciclo, nós percebemos, e isso é real, não é real. Nós precisamos conscientizar nossas filhas, as mulheres, de uma maneira geral, que nós não podemos admitir. E a violência, ela não começa só no casamento. A violência que nós estamos vendo aí, ela é fruto também, ela é o resultado final do que veio lá atrás. E lá atrás ela começa com o namoro. É no namoro que nós vamos perceber que aquele rapaz, aos 18 anos, namorando com um adolescente, já começa a dizer que essa adolescente não pode frequentar tais lugares, não pode ir a uma festa, não pode ir a uma igreja, não pode acompanhar os pais numa festa familiar, que ela não pode ter uma convivência harmoniosa com seus primos, porque é o ciúme que cuida. Então, no passar do tempo, nós vamos perceber das mulheres que vão à delegacia que elas fazem essa narrativa que acaba realmente o sonho do príncipe encantado, aquele príncipe se torna um sapo,
porque quando ele casa, lamentavelmente, nós ainda vivemos numa sociedade machista, e aí quando ele casa, ele acha que a escritura, que o contrato do casamento é uma escritura, que nós somos propriedade. E aí ele acha que tem com relação à sua esposa, à sua companheira, o poder de vida e morte. E eu sempre digo que o ponto maior é quando ocorre o final, que é o homicídio. E não ocorre um homicídio, um assassinato da sua esposa, de uma mulher. Quando nós vamos averiguar, tem toda uma história de violência que começou, na maioria das vezes, na grande maioria, no namoro. A gente vai ter que dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a segunda e a terceira fase, que é a explosão e depois a lua de mel. Fique com a gente porque aqui tem discussão.